Aleluia, glória a Deus. Quem é que já acordou? Hã? Glória a Deus. Tem mulheres que têm dificuldade para acordar, né? Quando a gente acorda, a gente não sabe nem qual o nosso nome. Quem é assim? Hã? Que não é matutina. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que Deus tem um propósito em cada lugar que nós vamos, em cada lugar que nós colocamos os nossos pés. Mas quando eu cheguei aqui, é igual aquela música, né? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Mas sabe de uma coisa? Quando eu coloquei os pés naquela porta, uma presença de Deus já estava aqui. Eu não sei se você sente isso, mas Ele já está aqui. Ele já preparou. E Deus, Ele é tão perfeito. E eu acho tão lindo que Deus tem uma coisa com as manhãs. Já observou? Que existem alguns segredos, algumas coisas que são reveladas no período da manhã. Né? Eu acredito que é porque tem um princípio no período da manhã, que é o princípio do princípio. Nós vamos começar o dia adorando aquele que é o dono das nossas vidas, da nossa alma. Será que você pode levantar as mãos para o céu um pouquinho? Cantar assim, ó. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E tudo que acontece, tudo que existe, E apesar dessa, Tu te importas comigo. Comigo também. E esse amor tão grande leva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Você pode aplaudir a Ele por isso? Tu és tremendo. Aleluia. Um Deus tão grande. A Bíblia diz em Isaías que Ele é tão grande que a terra é o estrado dos pés dele. E ainda Ele pergunta: que casa vocês podem fazer para mim habitar? Que casa, que lugar? Mas Ele diz assim: eu escolhi habitar com um contrito de coração, com um quebrado de espírito. Sabe, quando você está passando os piores momentos da sua vida, quando Deus permite que coisas quebrem o nosso coração, que nos conduz a um lugar de humildade, de conhecer a Ele profundamente, eu quero dizer para você que Deus está atraindo para você ser a habitação dEle. Ele quer habitar no seu coração. A palavra que eu trago hoje é uma palavra que primeiro tocou a minha vida. Eu acredito muito quando nós ministramos o Evangelho com a autoridade daquilo que nós vivemos. A Bíblia fala que aquela casa construída sobre a rocha é uma casa que ouvia e praticava aquilo que ouvia. Você só é solidificada, você só é fundamentada quando você não somente ouve. Glória a Deus pelos congressos de mulheres, né? Que tem no Brasil todo, no mundo todo. Nunca se viu tantas mulheres reunidas. Quem é cristã há mais anos sabe do que eu estou falando. Nunca teve tantas reuniões com mulheres. E isso não é em vão, porque Deus está chamando as mulheres para reposicioná-las no lugar em que elas devem estar. Mas você sabe que ao sair de uma conferência como essa, de um congresso como esse, ontem a palavra da Ilma, não sei você, mas Deus remexeu tanto na terra, né, do coração. Deus arrancou algumas coisas, plantou outras. E a gente sai achando às vezes que está tudo certo. Mas eu quero dizer para você que esse é só um passo. Porque você ouvindo e você praticando é que você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Nunca se viu tanto.
mulheres, e você sabe que ao longo das Escrituras, a gente percebe como Deus uniu as mulheres com propósito. Por isso que a relação feminina é uma relação tão complicada entre amizades, e meu marido, ele foi militar por 20 anos no Exército Brasileiro, serviu a nossa nação 20 anos, e o Exército, principalmente lá no Sul, não existia ainda. Hoje a gente vê muitas mulheres dentro do Exército, mas lá no Sul era um quartel masculino. E aí a gente conversava com ele, eu dizia: amor, como que é esse negócio do Exército? Só homens, né? Como que é o relacionamento? E ele falou: olha, é tudo tranquilo. Tem algumas questões, mas tudo tranquilo. E às vezes você vai numa empresa que trabalha só mulheres, né? A minha mãe foi dona de facção, de fábrica, várias costureiras, anos e anos, um ambiente com só mulheres. Como é complicada a questão dos relacionamentos, da disputa. E aí, eu entendo que existe às vezes, esses empecilhos, porque o inimigo sabe que quando as mulheres se unem, quando elas começam a levantar umas às outras, se levanta um exército de mulheres chamados para fazer a vontade do Pai. E aí, a gente vê na Bíblia como isso é tão real, como Deus levantou mulheres para estarem propositalmente na vida de outras. Você olha para Noemi, passando o pior momento da sua vida, Noemi passando um momento de luto, aquele momento da vida estéril, que nada dá certo. Já ouviu falar disso? Parece familiar? Aqueles momentos que parece que nada, tudo é infértil. Noemi estava passando por esse momento, e sabe, algumas crises como essa, elas querem roubar quem nós somos, a nossa identidade, porque Noemi diz assim: olha, não me chama mais de Noemi, porque Noemi significa doçura, me chama de Mara, porque existe muita amargura dentro de mim. E aí Deus levanta uma moça que se chama Ruth, para entrar justamente na vida de Noemi, para trazer de volta a essência que ela tinha perdido. Será que você tem mulheres na sua vida que ajudam você a lembrar de quem você é, do seu nome? Que olham nos seus olhos e dizem assim: olha, você não é Mara, eu te chamei para ser Noemi. Quantas vezes na minha caminhada cristã eu precisei que mulheres me agarrassem pelos braços, me olhassem nos meus olhos e me dissessem: olha, Vivi, Deus te chamou para isso. E eu dizia: não, olha como que está a minha vida, olha a esterilidade. E elas diziam: não, nós vemos isso dentro de você, está dentro de você. E sabe, eu descobri que Deus levanta mulheres ao lado de mulheres com um propósito. Por isso que o inimigo quer o tempo todo fazer que nós disputamos entre nós, que olhamos para as outras como rivais. Vocês me entendem? Sabe quando que está a maturidade no coração de uma mulher? Quando ela consegue fazer a outra que está ao lado dela florescer. Quando ela não precisa pagar ninguém para brilhar, mas quando ela sabe que a outra florescendo ao lado dela, ela está ganhando com isso. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos um corpo, e nós precisamos de todas as funções desse corpo. Nós vivemos num tempo de tanta aparência, de tanta comparação, né? A gente entra aqui no Instagram, é um desespero. Você acorda pela manhã, você já é bombardeado com tantas coisas para roubar a sua vida, a sua identidade. Ouse ser você mesma. Ouse entrar no lugar de permitir que Deus construa quem você é. Sabe por quê? Eu preciso da essência que está em você. Eu preciso ser construída pela essência de Deus na sua vida. Isso precisa. E Deus continua. Não foi só com Ruth e Noemi. Deus continua dando mulheres para mulheres, ligando corações. Deus continua. Se você olhar para a sua vida, das mulheres da sua vida, você vai perceber como essas mulheres te construíram. Eu lembro quando eu era uma moça, eu sempre falo isso, sempre fui muito tímida, muito na minha. Quando Deus me chamou para o ministério, eu quase tive um ataque, uma crise. Eu lembro que o primeiro culto, Ilma, eu tinha recém ganhado, a minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos e uma de 4. E nós já éramos pastores, com 25 anos, novinhos. E aquele dia, a igreja tinha faltado, sabe, a maioria da liderança. Eu lembro que era um feriadão.
E existia uma oração que o meu marido então ungia lá as pessoas e precisava alguém orar. E eu tinha acabado de amamentar a minha filha, você sabe como é que é. Eu acho que ela tinha uns 40 dias. Como é que a gente fica 40 dias depois de ganhar um filho? Só Deus. Eu lembro que eu tinha assim, fazia acho que uma semana que eu tinha saído de casa. E aí, eu estava ainda com a blusa suja de leite. Eu lembro que tinha vazado, porque a gente, mãe de primeira viagem, não controla nada quando tem o primeiro filho. É só pura misericórdia de Deus. E aí, eu estava lá, tinha acabado de amamentar, segurando ela para ela, né? De repente, ele falou assim: amor, vem cá me ajudar a orar. Gente, quando ele falou isso, eu vi tudo preto e branco. E ele assim, vem aqui. E eu falei assim, desesperada, e não teve jeito, porque entreguei a minha bebê para a irmã e fui lá na frente. Gente, parecia uma eternidade os meus passos até a frente. Quando eu cheguei lá na frente, a minha oração: Senhor, abençoa esse povo, meu Deus. Meu Deus, abençoa esse povo, Senhor. Senhor, vai abençoando esse povo. Deus, abençoa esse povo. Deus, esse povo que está aqui, vai abençoando ele, abençoa esse povo. E eu comecei a travar no abençoa esse povo. E começou a subir um calorão. E eu comecei a ficar desesperada. Deus, abençoa esse povo. Deus vai abençoando esse povo. E cada um que ele ia ungindo, vai abençoando esse povo ali também. E eu estava num desespero. E o meu microfone fazia assim, eu desesperada. Quando eu cheguei, aí terminou a oração, me senti muito envergonhada, exposta. Eu falei, nunca mais. Isso é para mim saber que esse não é o meu lugar. Olha. Voltei, peguei minha bebê. Acabou o culto. Já viu como é que as mulheres são na igreja? Com todo mundo. Oi, querido. Acabou o culto. Paz do Senhor. Deus abençoe. E eu entrei dentro do carro. Sabe quando o vidro do carro vai subindo? Você, tchau, irmão. E o vidro do carro vai subindo e você vai se transformando. Aquele dia o vidro do carro subiu. Eu dei tchau para os irmãos e falei para ele: nunca mais faça isso. Nunca mais me exponha dessa forma. Eu falei para ele: Deus chamou você. E eu estou aqui para te apoiar. Mas não considere que eu esteja num lugar de destaque, ou num lugar de falar, porque eu sou muito envergonhada. Olha o jeito que eu fiquei. Irmãs, como é bom casar com alguém que te constrói. Ter uma amiga que nos constrói é bom, mas casar com um marido que faz você florescer é presente do céu. E ele olhou nos meus olhos, ligando o carro, e ele disse: não só te chamarei mais vezes, mas como Deus te chamou para isso. E ele falou assim: amor, eu te vejo ministrando com mulheres, ministrando em lugares. E eu falei: tá louco? Eu estava indignada, eu queria que ele concordasse comigo que... E ele falou: não, Deus te chamou para isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque eu estou aqui não estou tremendo, não estou nervosa, porque sabe de uma coisa? Quando Deus te constrói, nada pode te destruir. Aquela palavra do meu marido iniciou um processo no meu coração de construção. E sabe o que acontece conosco? É muito confortável ficar no ninho, mas filhote de águia tem que ser empurrado do ninho para voar. E aquele dia Deus me empurrou do ninho, do meu conformismo. Você sabe quando você já dá a resposta, mas eu não. Quando você já tem resposta pronta. Sou envergonhada, sou tímida. Não, Deus vai chamar a fulana, eu não. Sabe de uma coisa? Deus só empurra filhote do ninho quando o filhote já tem asa para voar. Eu estava estudando sobre a águia. É porque o ninho vai ficando tão confortável, gente. O ninho é um lugar de nutrição, de proteção, de cuidado. Vocês já viram aquelas redinhas de apartamento? Quem é que mora em apartamento teve que colocar redinha para o filho? Eu moro no 12º andar. É alto. E eu tenho uma menina de 4 anos de idade. Primeira coisa que eu fiz ao entrar naquele apartamento, antes de entrar, foi colocar redinha em tudo. Por quê? Proteção. Cuidar da proteção. Mas a minha filha de 4 anos, ela vai crescer, certo? Minha filha de 4 anos, daqui a pouco vai ter 15, 16 anos. Eu vou precisar mais de redinha? Não. Sabe o que acontece? Lugares que já foram nutrição na nossa vida, lugares que nos nutriram, nos protegeram.
não são lugares definitivos para nós estarmos. Você lembra de Noé? Noé construiu uma arca. A Bíblia diz que ele construiu uma arca. Mas ele entrou na arca, a chuva desceu. Quando as águas baixam, a Bíblia fala assim, as águas estão baixando, que a arca toca a terra. A porta da arca se abre. E o que acontece? Noé sai da arca para um novo tempo. Ele podia dizer, mas a direção que Deus me deu foi a arca. Vamos morar na arca. A arca é o lugar seguro, é o lugar de nutrição, é o lugar... Mas a arca já não é mais o lugar para estarmos, porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto e entender que existem lugares que nós precisamos alcançar em Deus. Lugares que Deus desenhou para nós. Sabe, sair do ninho. Sair desse lugar de nutrição, de proteção, que te nutriu, te protegeu, mas se transformou num lugar de prisão, de limitação, de falta de visão. Porque lá em casa, os adultos, né? A gente tem a redinha, às vezes eu quero dar uma olhada assim, ó, lá embaixo, ou ver como é que está o meu carro, quando eu não consigo colocar na garagem, eu tenho uma limitação de visibilidade. Algumas coisas nos limitam a visibilidade, mas Deus hoje está tirando para algumas de nós as redinhas. Nos empurrando do ninho. Você tem asas para voar. Você foi chamada para isso. Creia nisso. O Senhor está levantando mulheres com um propósito. O tema desse congresso falou tanto ao meu coração sobre alegria. E sabe, a alegria ela é um fruto. Se você for lá ver em Gálatas 5:22, tem a listagem dos frutos. E a alegria ela é um fruto do Espírito. Porque você, como eu, sabe que poucas coisas nessa terra nos dão alegria. Às vezes a gente pode tentar preencher com coisas, né? Com sapato novo, com uma roupa nova, com a família, com casamento, com filhos, mas parece que não é aquela alegria completa. Porque a alegria ela é um fruto do Espírito. Onde mulheres que caminham com o Espírito Santo conseguem atingir esses frutos. Mas por que às vezes esse fruto não é tão real na nossa vida? Nós olhamos tanto, às vezes, para nós, mulheres sem alegria. Talvez você se vê sem alegria. Esses dias eu atendi uma moça muito bonita, aparentemente bem-sucedida, família. E ela falou assim para mim, eu não sei o que eu tenho, eu não sou feliz. Eu não acordo pela manhã com alegria. Eu não sei. E eu falei para ela assim, você tem relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo? E ela falou, não, eu vou na igreja, eu vou no culto, mas não sei o que é relacionamento com Deus. E gente, ela ainda falou assim para mim, eu tenho tudo, se eu quiser hoje ir lá numa loja tal, eu vou e compro o que eu quero. Os meus filhos são saudáveis, meu casamento, mas eu não sei... Existe uma tristeza, e eu falei, você precisa desfrutar da alegria que só o Espírito Santo dá. É aquela satisfação. Mas, por que às vezes, a gente percebe que a nossa árvore não tem esse fruto da alegria e a nossa árvore está tão disfuncional? Tem uma palavra minha na internet que fala, raízes curadas. Quem já escutou? Bastante gente. Tem gente aqui que é minha amiga. Eu recebo mensagem assim, você já é minha amiga e não sabe. E eu queria falar um pouquinho sobre curando as raízes hoje. Quando Deus ele precisa encontrar lugares em nós que nunca foram tocados, que nós nunca permitimos. Nosso coração é muito voltado à superficialidade. Nós estamos numa geração de superficialidade. Nós estamos, não é à toa, né, que Ezequiel foi convidado a águas mais profundas. Que o anjo foi medindo até o tornozelo, até os joelhos. Saiba que hoje Deus vai começar a medir quantias para você descer em profundidade da presença dEle. E a gente vê a nossa vida às vezes como uma árvore disfuncional. Uma árvore que está completamente comprometida com o seu propósito. Gente, várias menções bíblicas, Deus nos compara com uma árvore. Você já parou para pensar que os frutos do Espírito, Ele podia ter dito qualquer outra coisa, mas Ele escolheu os frutos de uma árvore para trazer a característica de uma pessoa que caminha com Deus.
Olha, uma pessoa que caminha com o Espírito Santo, ela é como uma árvore que frutifica. E nós vemos isso em João 15:5, nos mostra, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Lá em João também 15:16 diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto. E fruto que permaneça. Existem 2 pontos. Eu quero que vocês dê frutos, mas eu quero que vocês dê frutos que permaneçam. Sabe de uma coisa? Dentro de cada fruto tem semente. Dentro de cada fruto tem semente para uma próxima geração. Dentro de cada mulher tem um lugar para pôr sementes para uma próxima geração. Quem aqui é mãe de meninas? Nossa! Muitas mulheres que estão gerando mulheres, mães de meninos. Você é um fruto que tem uma semente dentro de você. Nós pertencemos a um Deus geracional. É um Deus que diz assim: eu sou de Abraão, eu sou de Isaac, eu sou de Jacó. O maior desafio para nós hoje como mulheres é prepararmos a próxima geração. É escondermos ela, como a pastora Ilma falou. Escondermos a nossa próxima geração, guardarmos ela para um tempo específico e determinado. Eu amo Daniel quando ele diz assim, ó: eu vou servir ao Deus dos meus pais. Ele foi para uma Babilônia, para um lugar totalmente averso à cultura do coração de Deus. Mas lá na Babilônia, quiseram até dar um nome para ele, mas ele não perdeu a identidade, porque ele orava todos os dias ao seu Deus. As faculdades hoje são as grandes Babilônias que a gente vê, lugares que querem deturpar a cultura do céu, querem roubar a identidade dos nossos filhos. Mas eu creio que existem jovens dentro das faculdades falando assim: eu sirvo ao Deus dos meus pais. Existem lugares que você vai alcançar no coração do seu filho, que ninguém vai alcançar, é autoridade sua. É muito sobre, sabe, o coração da mãe é muito transferido para os filhos. Por isso que o inimigo tem investido tanto nas mulheres, de bombardear elas, de roubar o coração delas, de deixar elas depressivas numa cama, de roubar essa mãe da casa, da criança, da família. Porque desestabiliza toda a casa. Toda a casa. Na minha caminhada com Deus eu aprendi que frutos, gente, quando eu aprendi isso, foi muito doloroso. Mas eu aprendi que frutos não é aquilo que eu faço. Frutos não é o meu ministério. Frutos não é eu estar aqui ministrando. Porque eu posso estar aqui ministrando uma palavra maravilhosa e você dizer uau, mas fruto não é o que eu faço. Fruto é quem eu sou lá na minha casa com meu marido. Fruto sou eu lá na minha casa quando a minha filha risca o sofá novo. Essa pegou. Tem gente rindo de nervosa. Fruto sou eu quando alguém me calunia. Fruto sou eu quando eu tenho a oportunidade de me vingar e eu me calo. Fruto sou eu quando ninguém vê, mas Ele recebe. Por isso que o fruto, você sabia que o nosso fruto não é para as pessoas? Obrigado, minha irmã, glória a Deus, já ia pedir uma aguinha. Fruto não é para as pessoas, o fruto é para Ele. Queria que você abrisse, para você entender isso, Marcos 11:12. Você pode abrir aí. Marcos 11:12. Diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Toda vez que eu li esse versículo, eu achava injusto.
Achava injusto. Porque eu falei assim, Deus, mas não era tempo de ela dar, não era estação de ela dar figo. Que injustiça. Chegar para uma árvore que ela não está na estação de dar fruto e dizer assim, então porque você não tem fruto, eu te amaldiçoo. Deus, o que é isso? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Fruto não é o que eu faço. Por isso que Jesus vem buscar o fruto na nossa vida. Se você for olhar em Gálatas, você vai descobrir quais são os frutos que Ele quer buscar em nós. Amor, paciência, longanimidade, benignidade, alegria. Domínio próprio ou demônio próprio? Domínio próprio. Misericórdia. E as folhas? O que são as folhas? Para entender o que são folhas, vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, quando Adão e Eva estão no jardim e eles escolhem comer daquela árvore que Deus tinha dito, essa não. E Eva se sente tentada e Adão, e eles comem. Quando eles percebem que estavam nus, quando aquilo tudo vem sobre eles, a Bíblia diz que eles se escondem do quê? Eles fazem folhas de figueira. Eles se escondem com folhas. Mas lá em Apocalipse a Bíblia diz que não são os frutos da árvore que são remédio para as nações, mas são as folhas. Aquilo que eu faço, que eu ministro, aquilo que eu trago são folhas. Você já viu que a gente faz chá do que, gente? Das folhas. Os maiores chás medicinais que nós temos são feitos das folhas, porque as folhas são cura. Hoje eu estou aqui como um grande chá. Hoje eu estou aqui para ser cura. O meu ministério é cura. O seu chamado, o seu ministério é para curar as nações. Talvez tem mulheres aqui que Deus vai levar você para 4 cantos desse mundão. Você vai ser um grande chá que Deus vai te usar. Recebe? Em nome de Jesus. Deus vai te usar, mas ainda não é o seu fruto. Por isso, que quando Adão e Eva se esconderam de suas vergonhas com folhas, fala muito ao meu coração que às vezes as nossas vergonhas nós queremos tapar com aquilo que nós fazemos. Nós queremos tapar com ministério, a gente quer tapar com religiosidade, a gente quer tapar com aquilo que nós fazemos, as nossas vergonhas. E sabe, essa figueira, a Bíblia diz que não era época de dar frutos, não era tempo. E lá em Israel, as árvores, essas figueiras em Israel, quando elas não estão em épocas de dar fruto, elas ficam totalmente secas, sem folhas. Entendem isso? Totalmente. Mas quando Jesus olhou para aquela figueira, ele olhou para ela e ela estava cheia de folhas. E Jesus pensou com ele, uau, tem figo, porque as folhas sinalizam frutos. Amém? Pegaram essa? Só que quando Jesus vai naquela figueira, ele só vê folhas. E ele diz assim, nunca mais você vai ficar estéril. Sabe de uma coisa? Não tem problema nós passarmos por estações que a gente fica um pouco mais feio. Deus não tem problema com verdade. O problema de Deus é com mentira, com hipocrisia. Quando Jesus veio à terra, você pode ver que ele andava com os pecadores, com as piores pessoas. Ele jantou com Zaqueu. Ele estava com gente de verdade. Jesus tinha agora você vê Jesus o tempo inteiro nos fariseus, que tinham um sepulcro, a vida como um sepulcro caiado, por fora parecia tudo muito bonito, mas por dentro estavam podres e cheios de coisas mortas. E aí, aquela folha, aquela árvore, na verdade, ela tinha folhas para esconder aquilo que ela não tinha. E deixa eu falar alguma coisa para você aqui, que às vezes nós estamos ministerialmente ativos, com a nossa árvore cheia de folhas, nos momentos que era para nós estarmos
Talvez pela estação de não ter uma folhinha só. Porque Deus não tem problema se a árvore estiver feia, desde que ela obedeça às estações que passam por ela. Tem estações da nossa vida que vão nos deixar sem folhas. Eu passei por elas. E elas são extremamente necessárias para a próxima estação que vai vir, que vai fazer frutificar e dar a folhagem novamente. Eu trabalhei no presídio, na ala feminina. Eu fiz um trabalho com as mulheres por 5 anos, na ala feminina do presídio. E eu posso dizer para você que a presença de Deus é tão real naquele lugar que você não acredita. A Bíblia fala, né? Levantai as portas à vossa cabeça para que entre o Rei da Glória. Um dia eu estava lá no presídio, eles puxaram as grades e eu fiquei paradinha, que é todo um procedimento de entrada. Puxaram as grades, eu com o violão na mão, esperando o carcereiro falar se eu podia ou não entrar. Quando eu entrei no presídio, elas estavam me esperando em rodinhas já, tomadas banho, num chão batido de terra. Eu entrei, esse versículo veio na minha cabeça: tu abriu uma porta para mim nesse lugar e eu estou entrando. Irmãs, aquelas mulheres começavam a chorar. A presença de Deus, ela era tão forte naquele lugar, confessando pecados. Mulheres que não tinham confessado nem para o juiz, estavam se declarando inocentes. Não, eu fiz mesmo, eu vendi droga. Eu quero confessar, não importa quanto tempo eu vou ficar aqui, eu quero a verdade dele na minha vida. E junto com o trabalho no presídio, eu tinha um trabalho com prostitutas. Diz o meu pai que eu só andava com gente boa. Mas é verdade, só com gente boa. Porque o que tem de ouro jogado no lixo, vocês não acreditam. Por isso que Deus está chamando lapidadores e lapidadoras, homens e mulheres que são específicos em encontrar aquilo que Deus ama e lapidar para a glória dEle. Os cuidadores, os discipuladores, os pastores, Deus tem eles guardados no coração, porque são homens e mulheres que lapidam as joias de Deus. Irmãs, trabalhava lá com as prostitutas. Vocês não acreditam que dentro de um bordel, dentro de um local, nós conseguimos fazer culto todo sábado. Eu não sei como aquela mulher aceitou, pastor. Eu cheguei para ela: eu tenho um projeto, eu queria trabalhar com os filhos de prostitutas, porque se você tem um chamado para a paternidade, Deus vai te chamar para os órfãos. Se você tem um chamado na sua vida de cura e restauração, Deus vai te levar para os hospitais. Ou colocar ao redor de você pessoas feridas. Irmãs, aquela mulher aceitou. E mais do que cuidar das crianças, nós fazíamos culto dentro. Eu lembro de um dia que meu marido estava comigo. Nós estávamos tudo ali dentro, meu marido tocando violão. E chegou um amigo do meu marido para pagar um programa. Na hora que ele viu meu marido, que meu marido era pastor, ele só viu o meu marido, ele falou: tipo assim, te peguei, martinelo, tipo assim, o cara ficou chocado. Aí meu marido assim: oi, tu aqui, hein? Daí meu marido: minha esposa está aqui. Aí eu acho que ele travou o Windows dele. Pã! Tela azul, né? Minha esposa está aqui. Nós estamos ministrando com os filhos das meninas que trabalham aqui. E se você quiser, você pode participar do culto também hoje à tarde aqui. Acho que tudo que o cara tinha planejado para aquela tarde. Eu sei que ele saiu assim, ó. Tipo assim, não disse que tu me viu aqui. O cara saiu desnorteado de lá de cima. E sabe, quando a gente começou a falir o negócio da irmã lá, que o negócio não começou mais a dar certo. Porque sábado à tarde, os homens: não, vou jogar futebol. Que nada. E a gente lá tocando violão, poderoso Deus. Gente, teve um dia. E aí essa mulher falou assim: não, vocês estão me atrapalhando meu negócio. E aí ela conseguiu uma casa para nós ali no bairro. Nós alugamos a casa, pintamos, e foi lindo, as criançadas. As meninas que trabalham nos programas não
que elas têm escalas de serviço, então elas estavam lá com a gente, nós ministrando a elas. E no final do culto a gente sempre fazia bolo de chocolate. Quem é que não gosta, né? E a gente distribuía para as crianças e ministrava a paternidade. E chegou a dona de uma outra casa de prostituição, que eram várias, era um bairro com várias casas de prostituição. E chegou a dona de uma outra casa e disse assim, fumando, vocês estavam cantando uma música aí do Poderoso. Que música é essa? Eu quero... Meu marido na hora tinha lá o CD do Cirilo, Poderoso Deus. Não, tá aqui. E é seu. Gente, ela tinha um Escort, aquele XR3. Mas turbinado no som do último. Eu não entendo esse negócio de som, sei que ela abriu ali, botou Poderoso Deus. Tem uma assim, e o meu marido foi lá, peraí, é na faixa tal. De repente, aquela zona de prostituição foi inundada por Poderoso Deus. E a gente começou a escutar, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você pode cantar Poderoso Deus. De repente aquela zona foi invadida por uma presença. E a gente começou a escutar aquele som. E os homens começaram a voltar para suas casas. E aí Deus falou assim conosco: o poderoso Deus chegou aqui. O Pai chegou nessa casa. Porque quando você constrói um lugar para a presença de Deus, Ele vem. E de repente a presença de Deus invadiu aquele lugar. A paternidade de Deus. Eu vou resumir a história. Hoje não funciona mais nenhuma casa de prostituição. Nenhuma. Você pode aplaudir a Ele. Nenhuma. E sabe, Deus só está esperando mulheres simples que estejam dispostas a ouvir a sua voz. E eu estava vivendo esse tempo que para mim tudo isso era fruto. Ministrava o louvor na igreja. Mas quando ministrava, já estava numa outra época. Irmãos, quando Deus falou assim comigo: eu quero que você se afaste de tudo que você faz por 1 ano. Eu falei: Deus, pensei, é o diabo falando. E o Espírito Santo no meu coração, eu estava ajoelhada na escola do clamor em 2007. Tem aqui em Clamoreiro? Tem, né? E estava lá jogada, sabe como é que é o clamor, né? A gente apanha todo dia e gosta, né? Estava lá jogada no chão, chorando. E Deus falou assim comigo: preciso que você pare tudo por 1 ano. E eu falei: Deus, mas eu pastorei junto com meu marido, olha tantas atividades. E Deus falou assim: eu dei uma volta ao redor da tua figueira, eu não encontrei frutos. Eu falei: como assim? Eu fiquei chocada com Deus. Eu falei: mas olha tanto fruto. Filha, isso não é fruto. São as folhas da tua figueira. Mas eu preciso construir dentro de você a mulher que está no meu coração.
Eu preciso pôr a tua terra para descansar. Quem vai para o Paraná, você já viu aquelas terras? Não sei se você já andou e é terra, é terra, é terra, é terra sem parar. E outro dia, estava indo para lá com meu marido e tinha uma terra com uma folhagemzinha assim, verdinha, muito grande. Eu falei eu não entendo muito essas coisas de plantação. Eu falei, que estão plantando ali? O que vai dar ali? Ele falou, não, amor, isso aqui é o descanso da terra. A terra já deu tanto. A terra já deu tanto fruto. A terra ela precisa passar por um tempo de descanso, para que depois ela volte com toda a produtividade, com todo o propósito que ela tem. Gente. E aí eu, na dúvida, Deus, mas será? Um ano, meu Deus, como que vai ser? Naquela noite ministrou um irmão lá, e ele ministrou uma palavra totalmente... Sabe aquele dia que você diz assim, ai, que palavra nada a ver? Mas amém, estou aqui. E eu estava ali ouvindo ele, de repente ele parou tudo e disse assim, vou obedecer ao Espírito Santo. Ele assim, eu vou contar a experiência de uma vez que Deus me pediu um ano. Quando ele falou isso, eu entendi. E quando eu entendi, quando eu recebi essa palavra no meu coração, que eu fui para o chão, sobrenatural, porque quando você caminha com Deus, você vive sobrenatural de Deus. Irmãs, queria que você abrisse em Lucas 13:6. Lucas 13:6, que diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Ele disse, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, eu acavarei ao redor dela, eu adubarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Quando eu recebi essa palavra, eu entendi que eu precisava parar tudo por um ano. Gente, quando eu falei para o meu marido, porque isso era loucura na vida que eu estava vivendo. Quando eu falei para o meu marido, eu pensei assim, ele não vai entender. E eu falei, Deus, eu não posso ir contra a autoridade do meu marido. Porque se ele disser para mim, mas você é necessário, eu preciso de você, eu vou obedecer ao meu marido. Mas saiba de uma coisa, você não precisa entrar em lugares de rebelião. Porque quando Deus fala com você, Ele prepara o caminho para você passar. E aí, falei, amor, deixa eu te contar uma coisa. Deus, aí eu falei tudo, falei, Deus está me pedindo um ano. E o meu marido falou, sabe o quê? Glória a Deus. Eu falei, o quê? Não, se Deus te pediu, glória a Deus, obedece. Eu falei, mas e aí lá? Não, Deus vai cuidar. Porque se Deus está pedindo para você fazer isso, está tudo preparado. Irmãs, estava tudo preparado. Eu não fiz falta não. E a pior dor é essa. Porque você quer fazer falta. Como eu sou necessária, como eu sou. Mas Deus mostrou que não. Que a obra é dele, é tudo sobre ele. É tudo sobre Jesus. E aí, Deus falou assim comigo, eu só quero que você continue no presídio e na zona. Um dia o meu sogro ligou, onde é que vocês estão? A gente estava no presídio, está indo para a zona. Eu disse, meu Deus, o que vocês estão loucos? E na igreja eu ficava caladinha. E Deus falou assim comigo, ó, tu vai ir para um canto e tu vai escolher um canto para chamar de teu. E eu te quero lá escondida. É tempo de descanso da terra. É tempo de esconderijo. É tempo que eu vou construir a mulher que precisa virar a luz daqui a um tempo. Irmãs, hoje eu penso, se eu não tivesse obedecido a Ele, Ele teria me parado de outra forma. Eu tenho convicção, se eu não tivesse obedecido, Ele teria me parado de outro jeito.
Eu já vi mulher quebrando perna, braço, ficando um tempo. Sabe aquelas mulheres que estão toda hora fazendo coisa, de repente parou. É Deus parando você. Talvez você está nesse tempo, você não está nem sabendo por que Deus está te parando. Deixa Ele dar o descanso da terra para você. A Bíblia diz que aquele homem ia procurar figos na figueira e só achava folhas. Deus vinha para mim e queria ver paciência, mas Ele só via ministério. Eu quero ver alegria nela, mas ela não tem. A minha casa estava uma bagunça, porque eu vivia no ministério. Meus filhos largados, meu marido, tudo assim. Deus falou assim, ó, volta para tua casa, porque a adoração que eu vou receber de ti agora não é mais uma canção, mas eu vou receber um bolo de chocolate, de cenoura, trufado de chocolate, cobertura, com uma toalha na mesa bem linda, aquela que a gente usa para as visitas, usa para a sua família. E aí você bota aquele bolo e você espera a sua família chegar em casa. E você é uma mulher que antes de curar outros, você cura a sua própria casa, a sua família. Sabe por quê que tem Débora se levantando nesse Brasil? Porque tem Jaéis que precisam se levantar dentro de casa. Mulheres que vão quebrar um principado, uma estrutura de pensamento dentro da sua casa. Quando Débora se levanta, uma Jael se levanta. Hoje eu estou aqui talvez como Débora na sua vida, mas existem Jaéis que precisam quebrar, porque a vitória veio das mulheres dentro de casa. Gente, ano passado, o Low Ingle, quem conhece Low Ingle, do Decal, até teve o Descende lá nos Estados Unidos, né? Ele estava lá. Ele tem um ministério muito forte com jovens, levantar oração, de mobilizar tudo isso. Gente, ele fez um evento uma vez, que era assim, ó, estamos nos divorciando de Baal e nos casando com Deus. Os jovens, um dia inteiro com jejum e oração. Você imagina o que é isso nos céus? Isso rasga o céu. E aí, ele disse para a esposa dele, Deus começou a trazer algo no coração dele, e ele disse, eu preciso ouvir Deus. Preciso ouvir Deus. Ele foi para as montanhas, num retiro sozinho, pessoal. Quando ele chegou lá, ele assim, Deus, aqui estou para ouvir a tua voz. Ele assim, filho, tem um avivamento dos últimos tempos que eu quero compartilhar com o teu coração. E aí, ele assim, mas o avivamento dos últimos dias, e ele sempre pensou, os jovens, que eles têm força, não, vai vir das cozinhas. Eu estou levantando um exército de mulheres. O avivamento dos últimos dias serão mulheres se levantando no propósito que elas foram chamadas para estar. Porque existe uma jurisdição de edificação dentro de você que Deus colocou. Porque a mulher edifica. E o que é mais sábio de estratégia do inimigo? Arrancar os edificadores. Porque fica em ruínas. Deus está chamando mulheres. O último avivamento. E você às vezes pensa, não, mas vai ser quando? Eu pegar um microfone e eu... Não. Deus precisa cavar ao redor da sua raiz. E sabe o que aconteceu ali em Lucas? A Bíblia diz que aquele viticultor, que eu acho que é o Espírito Santo que não desiste de nós, o nosso amigo, conselheiro, ele cavou ao redor das raízes e ele expôs aquelas raízes. Porque às vezes a gente fala o fruto, vamos botar aqui a alegria, não tem alegria, mas o problema não é no fruto estragado, mas às vezes o problema está onde ninguém conseguiu ver ainda, numa raiz que está doente, que precisa de cura, de restauração. Então ele disse que ele ia cavar, ele ia expor as raízes. Quando eu pensei que por um ano eu não fazer nada ia ser o fim da minha vida, mal esperava o próximo passo, que era o tempo das minhas raízes serem expostas, de Deus mostrar quem eu realmente era, de fugir da tentação de mostrar ser alguém que eu não sou. Você já viu gente que só falta botar uma capa de super mulher ou super, e vir ministrar com uma capa de super, e a super, você fica até sentada assim, ai meu Deus. Não existe ninguém super não, todo mundo tem luta para enfrentar. Se não te contaram isso, quero te contar hoje. Todo mundo. Jesus, quando ele veio na forma de servo, ele não escondeu nem as suas dores. A Bíblia diz que ele se despiu, ele se humilhou, ele chorou quando o amigo faleceu.
E aí o processo foi de trazer à luz quem eu era. Irmãs, tinha pecados não confessados. Coisas que ninguém sabia ao meu respeito. Eu lembro de um abuso que eu passei na infância, eu nunca tinha contado para ninguém. Ninguém sabia. Quando eu digo ninguém, é ninguém. E naquele período, Deus começou a revelar coisas no meu coração, sentimentos, sabe? Esquemas que eu tinha para defesa. Deus foi desmantelando tudo. Eu estou aqui com a Gisele, a minha amiga de mais de 20 anos. Como é bom ter amigos que nos conhecem, né? E eu lembro que um dia eu cheguei para a Gisele, eu falei assim, ó, eu não sei se tu vai mais me amar depois dessa tarde. Lembra? Mas eu tenho que mostrar para você quem eu sou. Os meus sentimentos, os meus pensamentos. Se você não tem essa pessoa na sua vida, ore para você ter. Porque às vezes, quando eu estou indo para um caminho meio assim, ela vai lá e me puxa. Lembra de quem você é. E aquele dia eu rasguei meu coração. Chorei tanto, as vergonhas para fora, as raízes para fora. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, sabe por quê? Eu descobri um segredo. A Bíblia diz em Lucas ali que ele pegou e colocou esterco nas raízes. Gente, esterco é coisa boa? Já passou por um monte de esterco? Fede. Tudo coisa morta ali. Eu descobri que Deus estava usando as minhas feridas do meu passado, usando as traições, usando os medos, usando as angústias para fortalecer a minha raiz. Que Ele pegou tudo aquilo que eu desprezava e disse aqui, isso aqui constrói você. Isso aqui fortalece você, porque as lutas que você passa, que você enfrenta, te fazem mais forte do outro lado. A Bíblia fala em Colossenses que com a mesma consolação que você consolou, que você foi consolado, vai ser essa que você vai consolar outros. Vai ser com essa. E aquele um ano passou, irmãs, onde Deus foi trabalhando tanto nas minhas raízes, tanto, de uma forma tão profunda, tão intensa. Foi tanta lágrima, foi tanto choro, foi tanto reconhecimento. Eu descobri que eu usava o ministério para me esconder. Eu usava como é Adão e Eva, eu tapava minhas vergonhas com o ministério. Eu não tinha algo legítimo que vinha dentro de mim, porque eu ainda precisava de cura, de restauração. A disfuncionalidade de uma árvore, ela gera frustração. Às vezes você está aqui frustrada com você mesma, você vê a sua vida disfuncional. Gente, isso é tão espiritual, que eu passei por um período de esterilidade física. Eu tinha uma menina já de 5 anos, bem nessa época, onde tudo estava acontecendo. E eu falei assim, vamos ter mais um filho. 1º ano, nada. 2º ano, nada. Quando deu o 2º ano, eu falei, vamos procurar os médicos, vamos ver o que a gente tem. Fez cirurgia em mim, diagnosticou endometriose. Meu marido fez o exame, diagnosticou um problema. Nós estávamos totalmente inférteis. E junto com a infertilidade física, era a infertilidade ministerial. A coisa não ia. Você vê, quando você se movimenta, é aquele peso, aqueles processos que Deus fala assim, eu quero matar tudo ao teu redor, para que fique só eu, para que você entenda que eu sou tudo o que você precisa. Não teve nada de apoio, porque Deus precisava construir um lugar no nosso coração que era só dele. Irmãs, foram 6 anos de esterilidade. 6 anos. 6 anos que Deus trabalhou, que Deus veio. E um dia eu lembro que eu sentei no final do culto e eu disse assim, ó, o Senhor terminou comigo, né? Sabe aquelas coisas de namoro? O Senhor terminou comigo, o Senhor não tem mais nada comigo. Não voltei mais a frutificar. Deus, por quê? Irmãs, aquele dia eu chorei tanto. Eu senti tanta graça de Deus. 15 dias depois eu descobri que estava grávida. Porque Deus nunca desiste de você.
Quando a Isabela veio para o meu ventre, todas as outras coisas começaram a frutificar. Ela foi o sinal usado por Deus. Tem mulher grávidas aqui? Tem. Eu quero liberar uma palavra. Se prepare para viver um novo tempo na sua vida. Filhos são portais de um novo tempo. E ali começou tudo a frutificar. E sabe, eu teria mais coisas para falar. Esse tempo é curto. Mas eu tinha uma síndrome na minha vida. Talvez a Ilma vai dar um nome mais bonito para ela depois. Mas eu tinha uma síndrome que tudo que eu começava eu não terminava. Então eu comecei faculdade de pedagogia. Fazer pedagogia, não terminei. Aí quando eu comecei no presídio, então vai ser assistente social, lógico, como eu não pensei nisso. Fiz até metade da assistente social e desisti. Eu tinha uma síndrome. E eu descobri que uma das raízes que estavam precisando de cura era a paternidade na minha vida. Eu não tive um pai presente. E eu acho que meu pai, ele estava dentro de casa, mas ele não era presente. Vocês entendem isso? Você vive com um pai que não é presente. Eu acho que se ele tivesse saído de casa, talvez eu ia ter uma ilusão que se ele tivesse, ele cuidaria. Mas eu não tive, ele estava ali e não cuidava. Então eu não tinha senso de propósito, direção, eu não tinha. Eu não sabia para onde movimentar. E Deus falou assim para mim, essa é a primeira raiz que eu quero mexer. Deus me deu uma direção. Que eu fosse até a casa dos meus pais. E eu liberasse o meu pai de todas as expectativas que eu tinha dele como pai. Que me feriram e que me travaram como mulher. Irmãs, estavam todos na cozinha. Eu pedi para todo mundo se retirar. Eu chamei o meu pai. Eu falei, pai, tão difícil de falar isso. Mas eu sou obrigada a falar e eu fui falando. Pai, quantas vezes eu fiz a apresentação na escola para cadeira, o pai não estava lá. Meu pai foi alcoólatra por muitos anos, gente. Eu via meu pai chorando, eu via meu pai, a nossa casa era só... Às vezes meu pai e minha mãe brigavam tanto que eu fechava a porta, ia para uma varanda e eu olhava carros vindo de longe. E um dia eu dizia assim, me dá um dia uma família. Me dá uma família para quem eu possa pertencer, porque... Quando eu voltava para casa, era prato jogado no chão quebrado. Com 5 anos, eu cortei o meu pé, porque na madrugada eu fui no banheiro, os meus pais tinham se brigado, não tinham juntado os cacos, eu tinha quebrado. Meu pé deu um rasgo. Então, eu tinha muitas coisas com meu pai. E eu cheguei e disse para ele, eu esperava que o senhor olhasse o meu caderno. Quando eu comecei a escrever emendado, lembra que antigamente, quando a gente começava a escrever emendado, era uma coisa do outro mundo. Na época da leitura... Aquilo tudo era tão real dentro de mim que eu não tive aquele apoio. Eu olhei para ele, pai, mas eu quero te liberar. Porque eu sei que o Senhor também não teve. E eu descobri que quando eu achei que eu estava indo curar a minha ferida, eu estava curando a ferida do meu pai paterno também. Gente, quando eu saí de casa casada, meu pai ficou tão mal. Ele sentiu tanta culpa. Quando eu saio de casa, que ele tem a falta, ele olhava para o meu quarto, ele chorava. Meu pai teve um câncer. Meu pai foi parar no hospital. E eu precisava liberar o meu pai. Eu chamei ele e falei, pai, o Senhor nunca me abençoou. O Senhor nunca orou por mim. A minha mãe é filha de pastores. Casou em rebeldia com meu pai. Pagou um preço alto, altíssimo. E o meu pai, então eu me ajoelhei na sala, na cozinha. Eu me ajoelhei. E eu falei assim para ele, tu tem uma autoridade na minha vida. E eu quero usufruir da autoridade que tu tens. Mas pai, eu quero primeiro te pedir perdão pela filha que eu não fui para ti. Porque eu usei às vezes minhas palavras para te maldizer. Eu desejei que o pai morresse já. Eu tive vergonha de ti. Mas eu quero dizer que eu te amo e te aceito do jeito que você é. Gente, eu me ajoelhei. Nós dois chorando muito. E o meu pai nunca orou, não é crente. E meu pai falou uma frase. Ele disse assim, meu Deus, eu não falo contigo. Mas hoje eu quero falar contigo a respeito da minha filha.
E eu peço que o Senhor a abençoe como mulher. Eu libero ela para ser uma mulher. E Deus começou a tomar a boca do meu pai. E parece que todas aquelas palavras de maldição, aquelas maldições foram arrancadas. Irmãs, depois daquele dia eu floresci. Eu não me importava mais com folhas. Já viu aquela árvore que primeiro dá folhas, dá flores ao pêssego? Que ele primeiro... Eu estava assim, eu floresci. Foi um start, uma chave na minha vida, de uma raiz curada, que os frutos começaram a vir. E eu queria te encorajar hoje a permitir. Eu não quero dizer para você para tudo que você faz por um ano, porque nós não podemos andar na direção que Deus deu para o outro. Um dia Pedro levou uma dessa de Jesus. Quando Jesus ressuscita, estão lá na praia, Jesus vai lá e restaura Pedro. Vocês já viram? Olha como Jesus é lindo. Ele falou assim, para a mulher: vai lá, chama os discípulos e a Pedro. Por que os discípulos iam a Pedro? Porque ele sabia que Pedro estava com vergonha. Pedro tinha negado. Ele incluiu Pedro. E quando ele restaura Pedro, Pedro é restaurado, né? Ali do eu me amo, não me amo, aquela coisa. No final, Pedro olha para João e diz: e desse, o que será? Que te importa? Segue-me você, Pedro. Não ande na experiência do outro. Seja inspirado, mas tenha uma direção de Deus para a sua vida. Uma direção de Deus para você. Sabe? Às vezes tem pessoas querendo entender tempos coletivos, ou qual a unção do Brasil. Se você não entender primeiro a sua vida, você não entende nada. Entenda as suas estações, o seu tempo. Então, eu creio que eu vim aqui hoje dar o start de uma profundidade das raízes. Se você é uma árvore que você só está com folhas, sacode, deixa as folhas caírem. Mostre quem você é para Ele. Não deixe Jesus com uma expectativa daquilo que você não é. Ele nunca vai se enganar. Ele sabe quem nós somos. Sabe qual é o princípio do trabalho de Deus na nossa vida? É a verdade. Quando a gente admite e sabe quem nós somos. Queria te convidar a ficar de pé.